Olá, seja bem-vindo a este canal. E se você foi atraído pelo título, onde mostra que Jesus está no meio da sua tempestade, eu tenho certeza que Ele falará com você hoje através dessa mensagem. E o texto que vamos ler aqui é Marcos capítulo 4, no versículo 35 ao 41. Então vamos lá. Talvez você esteja vivendo em um momento em que tudo parece estar fora do controle. Você ama a Deus, você tenta obedecer a Deus, mas mesmo assim, o vento aumentou, as ondas se levantaram e o barco da sua vida parece que está prestes a afundar. Então esse texto mostra que Jesus não está ausente dos seus problemas, mas mostra que Jesus está presente no meio dos seus problemas. Então o Evangelho de Marcos aqui mostra para todos nós que estamos sofrendo perseguição, medo e instabilidade. Nos mostra que Jesus ele é o Filho de Deus e que age com autoridade em meio ao caos. Aqui mostra uma revelação profunda de quem Jesus é e como ele se relaciona com aqueles que o seguem quando tudo parece desmoronar. Então, o tema central dessa mensagem mostra que Jesus está presente, que Ele é soberano e digno de confiança, mesmo quando você sente que Ele está em silêncio. E vamos ler aqui o primeiro versículo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. Então Jesus aqui, ele toma a iniciativa e diz para os discípulos uma ordem: passemos para outra banda. Isso aqui nos mostra uma direção, um propósito e uma promessa de chegada ao outro lado. E eu já queria te dizer, se Jesus, quem te mandou atravessar, você precisa entender que a tempestade não vai invalidar o seu chamado. Então Jesus chamou. Ele mesmo sabe que você vai enfrentar as tempestades, as circunstâncias da vida. Mas Ele te chamou para você passar para o outro lado. Talvez você esteja obedecendo a Cristo e ainda assim está enfrentando resistência. Então preste atenção. A palavra que te enviou é a mesma que vai te sustentar até do outro lado. Amém? Versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Aqui percebemos que os discípulos deixam a multidão e começam a seguir Jesus com confiança. Então não teve nenhuma preparação. Eles simplesmente ouviram a voz de Jesus e começou a seguir com confiança. E também tinha outros barquinhos. E o que significa isso? Mostra que aquela travessia impactaria mais pessoas do que apenas os 12. Talvez você esteja seguindo Jesus sem garantias, sem controle, apenas confiando. E se você está com Ele, precisa aceitar que a fé não elimina os riscos. Ela confia nele, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. E mais, percebemos aqui que a sua travessia com Jesus, com confiança e com fé, vai ensinar as outras pessoas, pois aquelas pessoas que estavam nos outros barquinhos vai estar observando você. Versículo 37. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Então aqui vemos que era o Mar da Galileia, que na verdade também é um rio muito grande,
e é conhecido, ou era conhecido naquela época, por grandes tempestades repentinas e os ventos violentos. Então aqui a gente vê a gravidade do problema. E qual que era? Era que o barco onde os discípulos estavam enchia de água. E Jesus estava no barco. Então aqui não era apenas um exagero emocional ali. Havia um medo e havia um perigo real naquela cena. E se você se sente que está afundando, isso não significa a falta de fé. Significa que a tempestade é real. Talvez você esteja cansado, assustado e até ouvindo de pessoas próximas. Ah, isso daí é exagero emocional. Mas eu quero te dizer que esse versículo não despreza a sua dor, nem o que você está passando, mas prepara você para enxergar quem está com você no barco. Versículo 38. E ele estava na polpa, quem? Jesus, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? Aqui Jesus mostra que ele estava dormindo e revela para nós a sua humanidade. Então Jesus estava cansado, mas também mostra a sua confiança plena no Pai. E aí você percebe que o clamor dos discípulos mistura entre a fé e o desespero. Eles creem que ele pode fazer algo, mas duvidam do seu cuidado. Talvez você já tenha orado assim: Senhor, não te importa comigo? Senhor, não vai fazer nada nessa situação? Se hoje você se sente esquecido por Deus, saiba que o silêncio dele não é abandono. Jesus pode parecer em silêncio, mas ele continua presente no seu problema. Amém? Versículo 39. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse-lhe ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então Jesus aqui, ele se levanta, ele fala com autoridade. Por quê? Porque a criação reconhece a voz do Criador. A mesma palavra que criou o mundo agora restaura a ordem do caos. Quando Jesus fala, a tempestade obedece. Talvez você precisa parar de focar no barulho das ondas, dos seus problemas, e lembrar do poder da palavra de Cristo Jesus. Ele ainda tem autoridade para trazer a paz onde só havia medo. Então entenda, meu irmão, Jesus ainda continua falando por meio da palavra e tudo obedece à sua voz. Versículo 40. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus confronta o medo que paralisa os discípulos. A questão não é a presença da tempestade, dos seus problemas, dos seus conflitos, da sua necessidade, mas é a ausência de confiança em Jesus. A fé esperada é baseada em quem Jesus é e não nas circunstâncias, nos seus problemas, nas suas dificuldades ou nas suas necessidades. Nós precisamos ter a nossa fé, a nossa confiança em quem Jesus é. Preste atenção. O medo pode revelar onde sua fé ainda não amadureceu. Então, o medo revela onde está a sua fé. Então,
Se você tem medo, é porque mostra que a sua fé ainda não amadureceu em Cristo Jesus. Se hoje você está dominado pelo pavor, pelo medo, talvez seja a hora de voltar a confiar no caráter de Cristo Jesus. Versículo 41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vemos aqui que o temor agora não é da tempestade, mas da revelação de quem Jesus é. Então, não tem mais o medo da tempestade, agora tem o temor, a reverência da revelação de quem Jesus é. Eles começam a compreender que estão diante do próprio Senhor da criação. Talvez a sua tempestade exista para que você conheça Jesus de forma mais profunda. Se hoje você está aprendendo quem Ele realmente é, então essa travessia não foi em vão. Então vamos pensar aqui comigo. Talvez o seu problema, a sua necessidade, as suas adversidades é para que você tenha uma fé madura e conheça Jesus em uma profundidade que ainda você não experimentou Ele. Talvez Jesus está te ensinando a conhecer Ele como o Senhor de toda a criação e da sua vida. Amém? E chegamos aqui à conclusão. Esse texto nos ensina que Jesus não prometeu a ausência das suas necessidades, dos seus problemas, das suas dificuldades e nem das tempestades da vida, mas garantiu a sua presença nelas, dentro delas. Ele está no barco, mesmo quando parece dormir ou em silêncio, mas logo ele se levantará, falará e todo o caos vai se calar. Se você está atravessando um momento difícil, lembra-se, o mesmo Jesus que ordenou a travessia permanece com você até o outro lado. Confia nele, descansa nele e permita que essa tempestade revele não o tamanho do seu medo, mas a grandeza do seu Salvador por meio da fé, pois Jesus ainda está no meio da sua tempestade. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, pois eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você. Deus abençoe e até o próximo vídeo.